Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à comunidade adventista do Encontro Vida. Que maravilha estarmos juntos mais uma vez. Deus seja louvado porque você tirou esse momento todo especial para nos reunirmos, para juntos adorarmos a Deus. Nós já cantamos, nós já louvamos a Deus. Agora é um momento muito especial, o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Olha, nós estamos na série O Poder das Palavras. Essa série tem sido uma série muito especial, sabia? Aliás, hoje é o último tema da série, o nosso último programa dessa série. Se você está chegando pela primeira vez hoje, eu quero dar um conselho muito especial para você, tá? Vá lá no nosso canal. Se você já está aqui no canal, perfeito. Quando terminar o programa, você vai lá nos vídeos e aí você assiste os outros programas, os 3 últimos programas. Tenho certeza que você vai gostar muito. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos, para que outras pessoas também possam, então, assistir essa programação toda especial. Veja, eu quero assim estender um abraço todo especial para você que está nos acompanhando aí na sua casa, você que está aí recluso, como a grande maioria de nós. Muito obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade. Aliás, você está em casa e nós nos sentimos muito felizes em poder entrar na sua casa para então podermos compartilhar o estudo da palavra de Deus. Hoje nós temos um tema muito especial. O tema de hoje é desobediência produtiva. Eu quero convidar você para nós fazermos uma oração para já irmos para o tema de hoje. Assim como você está, feche os seus olhinhos e vamos conversar com Deus. Ó Deus querido, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez nos reunirmos para podermos estudar a Tua palavra. Obrigado porque durante esta série nós temos aprendido, Senhor, que a Tua palavra é relevante, sim, que ela traz poder para a nossa vida, que ela pode transformar o nosso ser. Hoje nós estamos no último programa da série e nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreendermos o tema de hoje. E que ao concluirmos esse tema, tenhamos a certeza de que o Senhor sim falou conosco e se revelou a cada um de nós. Abençoe esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para você, o tema de hoje é desobediência produtiva. Veja, quando nós falamos de obediência, de desobediência, sempre vem na nossa mente pessoas que nós já conhecemos. Quando você ouve a palavra desobediência, qual é a primeira pessoa que vem na sua mente? Alguns pais vão pensar nos próprios filhos, não é verdade? Outros nem tanto. Pode ser que você pense em alguém que cometeu algum crime, em alguém que fez alguma coisa contra você, porque quando nós falamos em desobediência, sempre vem alguém na nossa mente. E por incrível que pareça, são raras as vezes que nós ouvimos falar em desobediência e vem a nós mesmos na nossa mente. Geralmente, nós colocamos uma outra pessoa como sendo alguém desobediente. A obediência tem a ver com ordens explícitas. E vejam, você já, em algum momento da sua vida, já recebeu uma ordem de alguém em que todo o seu corpo, todo o seu ser, todas as células do seu corpo disseram para você não obedecer essa ordem? Já aconteceu isso com você? Em algum momento da sua vida, alguém lhe deu uma ordem, seja o seu patrão, seja o seu pai, ou algo assim, que você pensou, que você olhou para aquela ordem e pensou que aquela ordem não tinha nada a ver, e você tomou a decisão de não cumprir essa ordem? Em outras palavras, você foi obrigado a ser desobediente? Veja, isso é muito interessante, porque tem muitas ordens que nós ouvimos por aí, que elas não têm nada a ver. Elas vão contra o nosso modo de pensar, elas vão contra a nossa forma de agir, elas vão contra quem nós realmente somos. E aí, quando nós nos deparamos com essas ordens, qual é a primeira coisa que pensamos? Em desobedecer. Vejam, todos nós estamos sujeitos a obedecermos a alguém. Ou obedecemos os nossos pais, ou nós obedecemos o patrão, ou nós obedecemos a esposa, quer dizer, não cabe nesse momento, mas enfim. Veja, se você
quer de fato ser uma pessoa que não obedeça absolutamente nada, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se isolar da sociedade, tem que se isolar do mundo, porque todos nós, a obediência faz parte do sistema da sociedade. Nós, todos seres humanos, estamos sujeitos a obedecer a alguém, a alguma autoridade. Um estudo muito interessante feito por Stanley Milgram nos mostra até onde uma pessoa é capaz de ir para obedecer uma ordem. Esse estudo foi feito na Universidade de Yale. E ele fez um estudo com os estudantes da universidade, e o estudo consistia no seguinte: ele convidou duas pessoas chegaram diante dele, que era o experimentador, e aí uma dessas pessoas era chamada de aluno, e a outra pessoa era chamada de professor. Vai acompanhando o raciocínio aí. Então, no estudo dele, na experiência que ele fez, existia o aluno e o professor. E aí o experimentador explicava para o aluno e para o professor como funcionaria o estudo. O aluno, então, era conduzido para uma sala. Dentro dessa sala havia uma espécie de mini cadeira elétrica. O aluno se sentava naquela mini cadeira elétrica, ele era preso na cadeira e eletrodos eram fixados no seu corpo, nos pulsos, para que ele não fugisse. E aí o experimentador explicava o seguinte para ele: será lido pares de palavras, e você vai ter que decorar os pares de palavras. Toda vez que você errar, será administrado um choque em você. E aí então o experimentador ia e pegava então o professor, que era uma outra pessoa que voluntariamente se inscreveu para participar do experimento. E aí o experimentador explicava a mesma coisa, colocava ele diante de um grande gerador elétrico, e na bancada diante dele tinha vários interruptores. E esses interruptores, eles iam em média 30 interruptores. Eles iam desde 15 volts até 450 volts. E em cada interruptor havia algumas descrições: choque leve, choque moderado, choque razoável, choque forte, choque extra forte, perigo e assim por diante. E aí o experimentador explicava para o professor o seguinte: toda vez que o aluno errar, você vai administrar choques no aluno. E aí a experiência começava. No entanto, era possível notar que aqueles que estavam ali, o professor, por exemplo, em vários momentos, ele sentia, uma reação em obedecer à ordem. E sabe o que era mais interessante nesse estudo? É que a pessoa que era de fato estudada era o professor. O aluno que estava sentado na cadeira lá era um ator. Na verdade, ele não recebia choque nenhum. Ele era apenas um ator que, quando o professor ligava aqui o interruptor, a única função dele era atuar, gritar e se espernear, mas ele não recebia choque nenhum. E o mais interessante, sabe o que é? É que quando o aluno errava uma pergunta, errava um par, e então o professor ia e administrava o choque, e quando o choque começava leve, o aluno, então, o ator, estava lá dentro e começava a fazer gemidos, e aí à medida que os choques iam aumentando, os gritos iam aumentando, os protestos iam aumentando. Quando o choque estava muito alto, ele então gritava e se esperneava, pedia para sair da experiência, dizia que não queria mais continuar, dizia que tinha problemas cardíacos e que iria morrer. E sabe o que é mais interessante de tudo nessa experiência feita por Stanley? É que aquele que realmente era experimentado era o professor. O professor era alguém da sociedade comum, que havia feito a sua inscrição para participar do experimento. E ele não sabia de absolutamente nada. Ele então estava ali para ser provado até onde uma pessoa era capaz de ir para obedecer uma ordem, ainda que essa ordem trouxesse prejuízo para alguém, prejudicasse alguém.
Antes de fazer esse experimento interessante, Stanley fez uma espécie de enquete entre profissionais, entre psicólogos e psiquiatras. E os psicólogos disseram que um pouco número conseguiria chegar até a voltagem máxima. Apenas 1% do número máximo, que esse, de acordo com os especialistas, eram considerados doentes, conseguiriam chegar à voltagem máxima. Sabe o que o Stanley comprovou na sua experiência? Ele comprovou que mais de 60% dos casos, as pessoas foram até o choque máximo e não só administraram os 450 volts, como repetiram outras vezes os 450 volts, e em algumas ocasiões, o experimentador teve que interromper o experimento, porque a pessoa que estava ali estava administrando muitos choques elevados. Até onde uma pessoa é capaz de ir para obedecer uma ordem. Sabe, nessas situações, o que é mais razoável é que uma pessoa desobedeça. Quando chega uma ordem para nós, uma ordem que vai contra o que nós pensamos, uma ordem que nos leva a prejudicar alguém, qual é o natural? É desobedecermos. Agora, às vezes nós não compreendemos as ordens que chegam até nós. E a Bíblia apresenta exemplos de pessoas que estiveram diante de ordens que aparentemente eram incompreensíveis. Eu quero ler um exemplo para você que está no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis capítulo 22 apresenta a história de um homem que recebeu uma ordem de Deus. E essa ordem que ele recebeu de Deus, todo o seu corpo, por inteiro, dizia que ele não tinha que obedecer essa ordem. Leia o texto comigo. Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2, diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Nossa, que ordem é essa? Você já parou para pensar como ficou Abraão diante da ordem que Deus deu? Vejam, havia aproximadamente 17 anos que Deus não falara com Abraão. 17 anos que Deus falara pela última vez a Abraão. O filho Isaque já era adulto, tinha aí em média os seus 20 anos de idade. Deus chamou a Abraão e deu uma ordem para ele, para que ele saísse da sua casa, do meio da sua parentela. E Abraão então obedeceu essa ordem de Deus, mesmo sem saber para onde ele iria. Abraão saiu no mundo sem endereço, porque estava disposto a obedecer a ordem de Deus. E agora Abraão estava diante de uma ordem aparentemente incompreensível, porque Deus não explicou para Abraão que ele queria provar a sua fé. Deus não chegou para Abraão e disse assim: Abraão, eu quero provar a sua fé. Deus apenas deu a ordem. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. Muitas vezes nós nos deparamos com uma ordem de Deus, que Deus de fato não explica. Ele simplesmente diz: vai. Ele simplesmente diz: vem. Ele simplesmente diz: faz ou deixa de fazer. E Deus não explica. Acontece que nós, seres humanos, muitas vezes queremos explicar as ordens de Deus. Queremos que Deus se justifique para nós. E Abraão estava diante de uma ordem que ele não compreendeu, que ele não sabia qual era de fato o verdadeiro significado. Vejam, Abraão já era idoso. Ele estava por volta dos seus 120 anos. A força da juventude havia ficado para trás. Já era um homem idoso. E essa visão foi dada a Abraão à noite. Então Abraão sai de dentro da sua tenda, depois da ordem recebida de Deus, e ele, do lado de fora da tenda, começa a olhar para o céu estrelado. Aquela era uma noite de céu estrelado.
ele começa a olhar para as estrelas do céu e a mente de Abraão volta 50 anos na história. Quando Deus se apresentou para Abraão e Deus disse assim a Abraão: olha as estrelas do céu, conte-as se for possível. E Deus disse a Abraão: assim será a tua descendência, como as estrelas do céu. E as promessas de Deus se cumpriram quando Isaac nasceu. Isaac era o filho da promessa. E Abraão agora raciocinava: como pode? Anos atrás, Deus me deu a promessa de que eu seria pai de uma grande nação. Meu filho nasceu e agora Deus me ordena para que eu sacrifique o meu filho. Sabe o que Abraão faz diante dessa situação? Ele vai orar. Ele se prostra de joelhos diante de Deus. Ele vai buscar forças de Deus. Quando Abraão se ajoelha diante de Deus, sabe qual era o objetivo de Abraão? Abraão esperava que o céu se abrisse diante dele, que o céu se manifestasse diante dele. Ele lembrou que anos atrás Deus havia enviado 2 anjos para falar para ele sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então Abraão esperava na sua oração que Deus enviasse ali 2 seres celestiais, 2 mensageiros de Deus, para dizer assim: Abraão, você não precisa fazer isso. Na verdade, essa ordem foi um erro de comunicação entre o céu e a terra. Fique tranquilo, não será preciso você sacrificar o seu filho. Era isso que Abraão esperava ao orar a Deus. Mas sabe o que Abraão recebeu? O silêncio do céu. Apenas o silêncio. Deus não se manifestou a Abraão. E aqui eu aprendo uma lição muito especial. Gostaria de dividir com você que está aí nos assistindo. Quando Deus nos revela algo, quando nós nos deparamos com uma revelação explícita de Deus, clara de Deus, quando Deus mostra para cada um de nós o que Ele realmente quer, não adianta você buscar outras revelações, não adianta você buscar outros meios para que Deus se manifeste a você, porque Ele já se manifestou. Eu vou usar um exemplo para você compreender isso. Deus disse na sua palavra o seguinte: não adulterarás. Êxodo 20. Só que lá no meu trabalho tem uma menina que está me dando mole, sabe? Eu sou casado, e agora o que eu faço? Vou orar a Deus para saber se eu de fato posso investir naquela menina ou não. Eu preciso orar a Deus para que Deus me revele algo relacionado a este assunto? Não preciso, porque Deus já deixou revelado na sua palavra que adultério é pecado. Você compreendeu o que eu estou querendo dizer? Eu leio na Bíblia: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ora, vou orar a Deus para saber se é realmente isso que eu tenho que fazer. Eu não preciso orar a Deus, porque Deus já revelou na sua palavra qual é o desejo dele. Você compreende? Então, todas as vezes que Deus nos revela algo claro e explícito, não precisa você buscar mais revelação, porque Ele já deixou a revelação clara para você. Mas há de se compreender a situação em que Abraão estava. Ele estava diante de uma revelação incompreensível, de uma ordem que ele não compreendia. Então ele buscou a Deus em oração. Mas a única coisa que Abraão obteve foi o silêncio de Deus. Abraão então ficou pensativo na ordem de Deus. Lembra-te, Abraão ficou ali pensando: toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu tanto amas. Eu fico pensando na ordem que Deus deu a Abraão. Deus disse assim: toma o teu filho, o teu único filho. Abraão tinha quantos filhos? Pelo menos aqui nós podemos dizer que Abraão tinha pelo menos 2 filhos, que era Ismael e Isaque. Mas Deus foi muito específico. Deus disse a Abraão: é o teu único filho, aquele que veio como cumprimento da promessa, e Isaque. E Deus é categórico, é quando Ele diz assim: a quem você tanto ama, toma ele e oferece-o em sacrifício. Uma coisa que eu acho interessante nesse relato da Bíblia é que Deus
não especifica para Abraão o tempo. Quando você lê o texto, não existe um fator tempo. Deus não especifica se Abraão tinha que cumprir a ordem no mesmo dia, 2 dias depois, 1 semana depois. Ele não diz, ele apenas diz: toma o teu filho e vai para a terra que te mostrarei. Não existe um fator tempo na ordem. Mas sabe o que Abraão faz? Abraão pensa assim: é a ordem de Deus, então deve ser cumprida de imediato. Abraão então decidiu cumprir de imediato o mandado que Deus havia dado. E ele então vai em direção à tenda, e ali ele se depara com o seu filho Isaque dormindo. Isaque tinha aproximadamente 20 anos de idade, estava na juventude, e ele dormia tranquilamente, o sono da juventude. Você que é jovem, que gosta de dormir, sabe do que eu estou falando? Abraão parou diante do seu filho e ficou olhando o filho dormindo, e o coração de Abraão estava apertado. Enquanto ele pensava na ordem de Deus, o seu coração estava apertado. E aí Abraão se direciona para onde a esposa estava, dormindo também. O desejo de Abraão era de acordar a Sara. Ele queria conversar com Sara. Ele queria desabafar com Sara. O desejo de Abraão era contar para Sara o que Deus havia pedido. Ele queria dizer assim: Sara, Deus me pediu algo que eu não entendi, mas Ele me disse que eu tinha que pegar o nosso filho e sacrificá-lo. Porém, Abraão receou fazê-lo, porque ele sabia que Sara amava o seu filho. Ele sabia que Isaque era a joia preciosa para Sara. E se ele fizesse isso, se ele acordasse a Sara, o amor de mãe falaria mais alto. E Sara possivelmente tentaria impedir Abraão de cumprir a ordem de Deus. Sabe quem mais estava ao redor de Abraão? Satanás. O diabo estava ali. E o objetivo dele era infiltrar na mente de Abraão a dúvida, a incredulidade, porque é isso que ele faz. Ele fez isso lá no jardim do Éden com Eva, questionou a ordem que Deus havia dado. Ele faz a mesma coisa aqui com Abraão. Ele estava ali para inserir dúvidas na mente de Abraão. Ora, Abraão, você conhece o mandamento de Deus? O mandamento diz: não matarás. E agora você se depara com Deus pedindo para você sacrificar o seu próprio filho. Abraão, isso pode ser coisa da sua mente. Mas Abraão resistiu. E sabe o que ele faz? Ele toma a decisão de cumprir a ordem de Deus. Ele então volta para o filho Isaque, acorda Isaque e diz assim: Isaque, levanta, porque nós temos que ir a adorar a Deus, oferecer um sacrifício a Ele. O que me chama a atenção é que talvez você possa imaginar Isaque acordando altas horas da madrugada. Como assim, Deus? Essa hora da madrugada, meu pai me chamando para ir oferecer um sacrifício? Ô pai, essas horas da madrugada, não poderia deixar o dia amanhecer? Mas sabe qual era o caso? O caso era que Isaque estava acostumado. Por outras e outras vezes, Abraão havia chamado Isaque para fazer exatamente a mesma coisa. Então ele já estava acostumado, ele fora educado em adorar a Deus, oferecer sacrifício a Deus. Portanto, Isaque prontamente se levanta. Abraão e o seu filho então preparam a jornada, porque Deus havia dito: você o oferecerá em sacrifício lá no Moriá. Ele então pega ali 2 dos seus funcionários para acompanhá-lo na viagem. Abraão, Isaque e os seus empregados. Sabe, esse foi um dia muito comprido para Abraão. Um dos dias mais longos da sua vida. Eles caminhavam ali lado a lado e um silêncio sepulcral existia entre os dois. Abraão estava abatido, ele estava abalado, ele não ousava direcionar nenhuma palavra para o seu filho. Isaque estava ali sem compreender o que havia com o pai. Então eles caminham um dia de viagem, num silêncio sepulcral entre os dois. Quando a noite chega,
todos vão dormir, sabe o que Abraão vai fazer? Ele vai orar de novo. Ele vai buscar a Deus em oração outra vez. A esperança de Abraão era que Deus se manifestasse para ele, era que o céu se manifestasse para ele, e dissesse que tudo aquilo era um engano, que ele não precisava sacrificar o próprio filho. Abraão passou a noite inteira orando. E sabe qual foi o resultado? Silêncio do céu para Abraão. Quando o segundo dia de viagem chegou, eles então empreenderam a sua viagem novamente. Mais um dia. Cada passo que Abraão dava em direção ao Moriá, o coração de Abraão se dilacerava. Você consegue compreender isso? Perder o filho para Abraão por uma doença, por uma tragédia, já seria algo extremamente doloroso, já despedaçaria o coração de Abraão. Imagina ele tirar a vida do próprio filho com as suas próprias mãos. Veja, isso não passa na minha mente. Eu sou pai de 2 crianças, não consigo imaginar o que é para um pai ter que tirar a vida do próprio filho. Você consegue imaginar? A noite chega e novamente as pessoas vão dormir, menos Abraão. Ele vai mais uma vez buscar a Deus em oração. E sabe quem estava ali? Satanás. Satanás estava ali para tentar desviar o foco de Abraão, para tentar infiltrar na mente de Abraão a incredulidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido amigo. Deus não desiste de você. Não importa por onde você tenha andado, pelos caminhos que você tenha andado, Deus jamais desiste de você. Mas eu quero te dizer algo mais também. Tenha certeza disso. O diabo também não desiste de você. A Bíblia apresenta ele como um leão em derredor, rugindo, procurando a quem tragar. Então tenha certeza, o diabo também não desiste. Agora, todos aqueles que decidem de verdade obedecer às palavras de Deus, esses descansarão na esperança da palavra de Deus. Abraão tinha certeza de que ele estava diante da palavra revelada de Deus. Quando o dia amanheceu, Abraão então levantou os olhos e olhou para o norte. E lá no norte, a glória de Deus se manifestou sobre a montanha. A região do Moriá era uma região montanhosa, mas Deus escolheu o monte no qual ele queria que Abraão fizesse aquele sacrifício. Abraão havia orado todas aquelas noites e o céu estava em silêncio, mas agora Deus se manifestara para Abraão, apontando qual deveria ser o lugar do sacrifício. Quando Abraão avistou de longe a nuvem de Deus pairando sobre o monte, Abraão então teve plena convicção. Todo resquício de dúvida de que aquela era a ordem de Deus se extinguiu, e ele então teve a certeza que ele havia recebido uma ordem vinda do céu. E então Abraão vira-se para os seus empregados, e Abraão diz assim: vocês fiquem aqui. Eu quero ler esse texto com você. Ainda no capítulo 22, ele está no verso 5. O verso 5 diz assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você compreendeu? Eu vou ler novamente a última parte do verso para você entender o que Abraão está dizendo. Ele está dizendo assim, após termos adorado, nós voltaremos. Como assim nós voltaremos? Deus havia dito para Abraão que ele deveria ir no monte e lá sacrificar o seu filho. E agora Abraão está dizendo que após o sacrifício, ele voltaria junto com Abraão. Perceba que a sentença está no plural.
voltaremos. Será que Abraão sabia que Deus interviria na situação? Claro que não. Eu comecei dizendo para você que Deus não explicou a ordem, Ele apenas deu a ordem. Acontece, querido amigo, de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 19, Abraão tinha a plena convicção de que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho. Ele estava disposto a cumprir a ordem de Deus. E sabia que Deus tinha poder para ressuscitar. E aqui nesse verso, nós vemos essa esperança de Abraão. Nós vamos adorar a Deus e nós voltaremos. Que fé digna de ser invejada. Fé, confiança na palavra de Deus. Todos aqueles que se colocam à disposição para obedecerem à palavra de Deus serão de fato imbuídos por uma fé, por uma esperança que só advém da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Essa fé tinha Abraão e é essa fé que Deus deseja que eu e você tenhamos. Abraão não queria nenhuma testemunha do sacrifício. A única testemunha que Abraão queria era Deus. Só Deus compreenderia o que Abraão estava passando. Abraão queria apenas Deus como testemunha. É por isso que ele pediu para que os servos ficassem. E ele então começa a sua caminhada em direção ao monte. E aí vem a pergunta do filho. A pergunta do filho. Meu pai, aqui nós temos a lenha, temos o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Meu pai. Essa palavra destroçou o coração de Abraão. Às vezes em casa, a gente fica assim meio chateado com os filhos. E às vezes a gente tem que agir de forma mais dura com os filhos. E às vezes a gente fecha a cara para os filhos, sabe? Às vezes eu fecho a cara ali para a carícia, para que ela entenda que eu não estou satisfeito com algo. E aí ela chega diante de mim e diz assim: papai. Sabe o que acontece com o coração? Se desmancha. Não tem cara ruim que permaneça diante de um papai vindo do seu filho. Isaac olha para o seu pai e diz assim: meu pai. Essa era a forma carinhosa de Isaac tratar o pai. Aquele meu pai derreteu o coração de Abraão. E a única coisa que Abraão conseguiu dizer para o seu filho foi: Deus proverá para si um cordeiro para o sacrifício. Deus proverá. Quando eles chegaram diante do local do sacrifício, aí sim, Abraão revela para o filho Isaque o que Deus havia dito. Isaque soube da forma mais trágica qual seria o plano. Abraão disse: ô Isaque, filho, Deus chegou para mim e Deus me pediu para sacrificar você. Então o sacrifício será você, Isaque. Você consegue imaginar? Nós estamos diante de um senhor idoso de 120 anos e um jovem de 20 anos, uma diferença de um século de um para o outro. Ou seja, Isaque, no vigor da juventude, poderia, quem sabe, dar um empurrão naquele idoso Abraão e sair correndo e nunca mais aparecer na casa do pai. Afinal de contas, era o pai que estava querendo sacrificar o filho. Isaque poderia ter se rebelado naquele momento. Como assim? O Senhor querendo me matar? O Senhor não é o meu pai? Mas sabe o que acontece? Acontece exatamente o contrário. Isaque não só se dispõe a morrer como sacrifício, mas ele se sente honrado em poder ser um sacrifício para a honra e para a glória de Deus. E não só isso, Isaque ajuda as mãos trêmulas do seu velho pai a amarrá-lo em cima do altar. Você consegue imaginar a cena? Aquele foi o momento da despedida.
eu não tenho dúvidas que as lágrimas rolaram entre o pai e filho. Eles se abraçaram. Eu vejo Abraão abraçando Isaque, apertando ele junto ao peito, chorando. Mas Deus havia dado uma ordem. E então, sabe o que nós notamos aqui? Nós notamos algo muito especial. Quando Deus pediu o sacrifício, Deus foi específico. Se você olhar o verso 2 diz assim: e ali o oferecerás em holocausto. Você sabe que existiam vários tipos de sacrifícios. Vários tipos. O holocausto era um deles. Como era o holocausto? No holocausto, a vítima não só era morta, o animal não só era morto, mas ele era morto e ele era esquartejado. Exatamente. Então o animal era morto, e depois que o animal estava morto, se separava os membros, as pernas para lá, a cabeça para lá, e então as entranhas eram tiradas, e depois de tudo isso, era então colocado fogo sobre a vítima. Esse era o holocausto. E é exatamente esse o tipo de sacrifício que Deus pede para Abraão. Você, Abraão, oferecerá o seu filho em holocausto. Quando Deus disse holocausto, veio na mente de Abraão o que ele deveria fazer com o filho. Você consegue imaginar a cena? Abraão, então, pega ali o cutelo, e ele levanta. Eu não sei onde Abraão conseguiu forças para levantar a mão com o cutelo sobre o seu filho, deitado ali. Ele estava disposto a cumprir a ordem de Deus, mesmo sem entender. Mesmo que Deus não tenha explicado. Mas Abraão estava disposto a cumprir a ordem de Deus, porque ele sabia que aquela era uma revelação do céu. E antes que Abraão descesse a mão sobre o filho para o matar, o céu então se revela para Abraão. No verso 11 do capítulo 22 diz assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Que alívio! Abraão respirou aliviado. A oração de Abraão foi atendida. Seu filho não precisava morrer. Era isso que ele tinha pedido durante todo o percurso que ele trilhara até o Monte Moriá. E agora Deus se revela para Abraão, dizendo para ele que não havia necessidade de matar o filho. E então, na emoção do momento, Abraão batiza aquele lugar de Jeová Jirê, o Deus que prover. Deus estava revelando para Abraão o que aconteceria para o cumprimento do Evangelho. Deus estava mostrando para Abraão a verdade sobre o Evangelho. Porque há anos, há séculos atrás, o homem havia desobedecido às ordens de Deus. E por causa da desobediência do homem às ordens de Deus, o pecado entrou no mundo. E agora havia a necessidade da morte do Filho de Deus. Portanto, o que Deus estava apresentando para Abraão era um pálido resquício do que aconteceria lá na frente, o plano da salvação. Portanto, o Monte Moriá era uma sombra do que aconteceria no Monte Calvário, onde o Filho de Deus deveria morrer para salvar o ser humano que havia virado as costas para as ordens de Deus. Querido amigo, hoje eu e você temos em nossas mãos as ordens, a palavra de Deus.
elas muitas vezes são incompreensíveis. Deus, em sua palavra, muitas vezes nos pede coisas que nós não entendemos, coisas que fogem à nossa realidade, coisas que vão contra o nosso estilo de vida, que vão contra a nossa forma de pensar. E às vezes nós paramos diante de uma ordem de Deus e nós não conseguimos compreender. Quando Jesus diz: amem os vossos inimigos, como assim? Amar os inimigos? Orem por aqueles que vos perseguem. Como orar por quem me persegue? Eu não tenho desejo de amar o meu inimigo, sabe? Então, às vezes, as ordens de Deus, a palavra de Deus, não é compreensível. Mas diante da revelação da palavra de Deus, nós só temos algo a fazer. E Abraão nos dá essa lição de forma extraordinária no seu exemplo de vida. A única coisa que eu e você podemos fazer diante da palavra de Deus, sabe o que é, querido amigo? Nos dispormos a obedecer. E quando nós nos dispomos a obedecer a palavra de Deus, nós passamos a ser éticos. Ético. A ética cristã. Jesus foi um exemplo de ética. Lembra quando ele estava lá diante da mulher adúltera? Que ele escreveu no chão os pecados das pessoas? Ele escreveu, mas ele não disse de quem era o pecado. Um homem extremamente ético, porque ele decidiu ser fiel às palavras do Pai. Ele disse: eu guardei os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. A palavra para nós hoje é exatamente essa. Deus nos deu a sua revelação. Muitas vezes nós não a compreendemos. São ordens que fogem à nossa compreensão. Mas precisamos confiar. Como Abraão confiou na palavra de Deus, precisamos também confiar. Porque ela é a verdade. Ela é o nosso elo com o céu, a Bíblia Sagrada. Você gostaria de fazer da Bíblia o seu elo com o céu? Você gostaria de dizer assim: Senhor, eu sei que muitas vezes o Senhor me manda fazer muitas coisas que eu não compreendo, e muitas vezes por isso eu acabo não me dispondo a obedecer, porque são ordens que fogem à minha compreensão. Mas me dê forças para ser fiel ao teu mandado, me dê forças para ser fiel à tua palavra, me dê forças para obedecer de fato e de verdade. Você gostaria de fazer essa oração para Deus? Existe uma frase no livro Patriarcas e Profetas que diz, abre aspas, no juízo, os homens não serão condenados porque conscienciosamente creram na mentira, mas porque não acreditaram na verdade. Essa é a verdade da palavra de Deus. Eu e você temos hoje a oportunidade de decidirmos, de escolhermos, sermos fiéis à verdade da palavra de Deus. Você deseja fazer isso? Sim? Amém. Então ore comigo. Maravilhoso Deus, quando nós abrimos a Tua palavra, Senhor, nós vemos tantas coisas que realmente nós não compreendemos. Nós vimos ordens que o Senhor nos dá que foge à nossa compreensão, ao nosso estilo de vida. Nós não estamos acostumados, mas é a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos então, Pai querido, a colocarmos a Bíblia no lugar especial da nossa vida. E isso não é bibliolatria, Senhor. Isso é fidelidade ao Deus da palavra. Por isso, Pai querido, eu peço que o Senhor abençoe esta pessoa que está orando comigo. Que o Senhor ajude cada dia a ser fiel à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.